Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos em nosso meio. Para quem não me conhece, eu acredito que a maioria me conhece. Eu sou Eliselma, casada com Felipe, mãe de Eduardo, filha de Dulcinel. Estou aqui com uma grande responsabilidade nessa noite, ministrar no nosso primeiro culto de domingo de celebração de 2025. Você está animado, queridos? Não. Para quem está em 2025, o melhor ano de nossa vida, isso foi muito fraco. Você está animado, queridos? Eu não vim aqui para animar a plateia, eu vim falar das verdades da palavra. E quando nós nos expomos a essa verdade, nós não permanecemos da mesma forma, amém? Vocês estão sentindo falta do nosso pastor? Ontem à noite e hoje de manhã logo cedo, ele mandou uma mensagem para mim, disse: Eliselma, diga ao meu povo que eu estou online. Oh, glória a Deus. Diga assim ao pastor que ele está ouvindo: feliz ano novo, pastor, bora lá. Nós amamos o Senhor. Ele disse que está online e que declara uma semana abençoada sobre a vida de vocês. Amém? Recado dado. Vamos embora. Vocês estão animados, queridos? Eu estou muito animada para o que Deus já começou a fazer. Ele ainda não vai fazer. Ele já começou a fazer. Diga assim: Deus já começou a fazer. E eu estou aqui pronta para desfrutar. Amém? E assim, eu não sei vocês, mas eu sempre espero as direções, as palavras que são liberadas em nosso meio, do cabeça, do anjo da nossa igreja. Mas isso não nos impede, queridos, de buscarmos o Espírito. Ele tem intimidade conosco, Ele quer comunicar coisas específicas para a minha vida e para a sua vida. Amém? E assim, quando vai chegando o final do ano, eu começo a entrar num processo, não da caverna, mas buscar mais intensamente Deus, para saber quais são as direções. Eu quero dizer a vocês que Deus não está preso a calendários. Elisama, porque foi 2024? Não, queridos, mas eu creio, eu acredito que existe uma estação, uma virada, que Deus quer se mover, e Ele vai fazer aquilo que nós buscamos, amém? E eu comecei a buscar Deus sobre esse ano de 2025, porque nós vislumbramos, eu vislumbro o que Deus tem para a minha vida lá na frente. Então eu comecei a buscar a Deus e algo saltou muito forte ao meu coração. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite, amém? Elisamé, é para a sua vida, diga: não, é para o corpo. Misericórdia, só um dedinho do corpo. Diga assim: é para o corpo. Sabe, queridos, domingo à noite, no nosso último culto, Felipe Roque falou algo aqui, que Deus tinha comunicado que 2025 é um ano de restituições. Você recebe essa palavra para você? Sabe, o Espírito Santo, ele não é um espírito de confusão, não. Quando ele fala algo, meu irmão, eu já estava ali vibrando, porque já era algo que Deus havia comunicando ao meu coração. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre reviravoltas. Eu não sei se você crê, mas Deus falou ao meu coração que 2025 é um ano de reviravoltas. Eu estou animada demais comigo. Eita, Elisama, hoje é 5 de janeiro. Já começou. E quando a gente vai para a palavra, a gente percebe que desde o princípio Deus estabeleceu um tempo de mudanças. Lá em Gênesis 8, 22, ele diz que enquanto houver terra, diga assim: enquanto houver, haverá dia, noite, frio e calor, sementeira, ceifa. Está ali, enquanto durar a terra, jamais cessarão o plantio e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Queridos, mudança, diga assim: mudança faz parte da nossa vida. Mudar faz parte da nossa vida. Se algo não está mudando na minha e na sua vida, tem algo anormal acontecendo. Preste atenção, se não tem algo que está em mudança, tem algo anormal acontecendo. Nós fomos criados com expectativas. Eu não sei você, mas eu sempre penso em mudar para melhor. Ninguém está em uma situação só, que a gente sabe que infelizmente tem pessoas que estão naquela esteira da circunstância, das situações imutáveis que ela está o tempo todo. A gente sabe que quem está na esteira pedala e não sai fisicamente do lugar. Então tem pessoas que estão naquela situação que imaginam que nada mais vai mudar. Mas eu digo a você, nessa noite chega, acabou. Se você vem pensando: não, porque eu já... escuta, vem de novo com essa conversa. Escutei isso ano passado, vem de novo porque não acabou. Ei, acabou! O grande problema é que a gente está agarrado à circunstância e não pegado à palavra de Deus, que ela é a verdade sobre a nossa vida.
Então, enquanto essas pessoas estão na esteira da circunstância imutável, o tempo está passando. Tem pessoas correndo, tem pessoas caminhando, tem pessoas recebendo tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você. Deus é um Deus de mudança. Ele me fez assim e você também. Em 2025, eu creio de todo o meu coração que é um ano das mudanças mais extraordinárias que nós já esperamos em nossa vida. Amém? Se a gente começar a falar um pouquinho em circunstância, a gente olhar para a vida de Jó. Jó era um homem rico. Diga assim, de repente. Jó perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Se vocês quiserem, eu canto. Chegaram que você arrepiou. Ele perdeu seus bens, seus filhos, os seus amigos começaram a culpar. Jó, por que você está em pecado? Por que você não honrou e tal? Você está assim. Aquele homem estava sob pressões. Aquele homem estava em uma situação que, de repente, diga assim, do dia para a noite, ele perdeu tudo. A mulher dele, aquela ajudadora que achava-se idônea, em vez de dizer, não, Jó, vamos lá, eu estou com você. Ela olha para ele e diz assim, rapaz, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Eu acho que nem ela não estava vivendo, mas ela não aguentava ver Jó naquela circunstância. Então, se a gente for falar de pessoas que não tinham expectativa nenhuma, um exemplo desse é Jó. Mas mesmo diante de toda circunstância, de toda dor, de todo sofrimento, ele foi acometido não só dos seus bens, mas o seu corpo. A palavra diz que foi tomada de tumores. Vocês têm noção como é que estava a vida de Jó? Estava só o pó, né, do pó da sandália de Moisés, o pó da rabiola, o último pedacinho da arca que foi quebrada. Jó estava o fim. Mas mesmo diante, querido, dessa circunstância, ele tirou fôlego, ele tirou força. Em um lampejo, ele viu lá longe uma pequena esperança. E ele diz assim, em Jó 14:14, na Almeida atualizada. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que viesse a minha mudança. Oh, aleluia. Sabe, queridos, Jó, mesmo dentro daquela circunstância, é na Almeida atualizada essa versão, está aí. Ele ainda esperava que aquilo poderia mudar. Ele vendo tudo perdido, a mulher mandou amaldiçoar, mandou morrer, os amigos o abandonaram, os filhos morreram, mas ele ainda acreditava que poderia haver uma mudança. Eu quero dizer a você, tudo que você possa ser, que esteja passando, queridos, possa ser que não chegue, eu não vou usar nesse termo, aos pés, porque cada um tem seu nível de aguentar a sua dor, e cada um carrega a carga que pode. Possa ser que uma unha inflamada seja muito para você diante da circunstância de Jó, amém? Mas eu quero dizer, nós não estamos na circunstância que Jó está. E mesmo assim, ele acreditou que poderia vir uma mudança. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4, diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior permanece, se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea, oh, aleluia! Queridos, ele nos assegura que o que eu e você está passando é leve e momentâneo. Leve e momentâneo. Vai passar. Eu quero dizer a você, eu quero dizer ao diabo, eu quero dizer a quem está dizendo a você que não vai passar. Meu Deus do céu, eu já ia para casa com uma dessa. Porque essa leve e momentânea produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Oh, aleluia. As pessoas vão olhar e vão dizer, só poderia ter sido Deus. Como saiu dessa situação? Como mudou esse quadro? Como isso aconteceu? Para que o nome dele seja glorificado. Oh, aleluia. Ele continua. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporárias. São temporárias, tem prazo de validade. Ei, tem prazo de validade, queridos, vai passar. Se você olhar, você viveu uma circunstância ontem,
Hoje você já está aqui sorrindo, confundindo o inimigo. Diga assim: passou! E vai continuar passando, queridos, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que não mente, um Deus que vela sobre a sua palavra para cumpri-la, um Deus que está ali todo dia dizendo: vai acontecer, aguenta mais um pouquinho, vai passar, segura, Elisama, só mais um pouquinho. Nos 45 do segundo tempo, ele reverte a situação, ele reverte a situação, ele reverte a situação. Aleluia! Eu quero lembrar de algumas pessoas na Bíblia, teria várias. Quando eu comecei esse tema de reviravolta, começou a vir ao meu coração, começaram a vir várias histórias de pessoas na Bíblia que passaram por reviravoltas. Uma delas foi Jó, o primeiro que eu citei. Jó estava lá perdido, não tinha o que conseguir, mas quando a gente vai lá para Jó, no capítulo 42, ele diz assim, 10, mudou o Senhor a sorte de Jó. Oh, aleluia. Quem mudou a sorte de Jó? O Senhor. Foram os amigos? Foi a mulher? Foram os filhos? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos. Eu amo essa parte B do versículo. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuía antes. Sabe, queridos? Quando Deus entra em cena para fazer uma reviravolta na nossa vida, Ele vem com dupla honra, vem com dobro, vem com dobro, vem com dobro, vem com dobro. Ele é um Deus infinitamente mais. Quando nós plantamos uma semente de milho, ou 3 sementinhas que coloca lá na covazinha, só nasce 3 sementinhas na espiga de vocês, é? Banguela, né, pastor? Na minha nasce um grande pé, com várias espigas e com vários grãos. Do mesmo jeito, esse Deus, Ele faz em dobro, Ele faz em dobro, Ele faz em dobro, Ele faz em dobro, Ele faz em dobro. Nós não podemos esperar, queridos, coisas pequenas de um Deus tão grande. Nós não podemos esperar coisas pequenas de um Deus tão grande. E Ele continua dizendo, assim, no versículo 12 de Jó 42. Abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Eita, meu Deus do céu. E abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Se Jó já era um homem muito rico no seu primeiro estado, no último estado, onde Deus entrou em cena, onde as coisas começaram a se manifestar, Deus abençoou muito mais. Possa ser que a gente esteja pegado, mas era tão bom. Mas aquele emprego era tão bom. Mas aquilo que eu vivi era tão bom. E Deus dizendo, ei, inocente, ei, desperta, eu quero te dar o dobro, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. E a gente é agarrado. E a gente fala, não posso soltar. Ei, chegou a hora de empurrar o bezerro no penhasco, de largar as muletas, de entregar o nosso Isaac, queridos. Não, porque só tem Isaac. Chegou a hora de entregar o nosso Isaac. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Um outro homem, José. Eita, como eu amo a história de José. Vendido pelos irmãos. Colocado dentro de uma cisterna. Vendido como esse escravo aí. Acusado de assédio, foi parar numa prisão. Eita, e é porque, oh Deus, é porque a mão do Senhor estava sobre ele. Se não tivesse, hein, pastor? Olha a vida de José. Se José fosse olhar, querido, as circunstâncias, o que ele estava vivendo, o que ele estava ouvindo e o que estava acontecendo, ele teria desistido de tudo. Mas quando tem lá em Gênesis 41, ele diz assim, 1 Gênesis 39, versículo 2 diz, o Senhor era com José. Oh, aleluia. O Senhor era com Eliselma, o Senhor era com o pastor Fábio, o Senhor era com o pastor Sérgio, o Senhor era com João, o Senhor era com Maria, o Senhor era com José. Oh, aleluia. Que veio a ser homem próspero. Oh, gente, não era José o escravo aprisionado? Que tinha seu nome sujo na cadeia? Veio a ser homem próspero. Vendo Potifar que o Senhor era com ele
e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Querido, só pode confiar em Deus para sair de escravo de uma cisterna, na prisão, acusado, para reinar. Só esse meu Deus e esse seu Deus que pode fazer uma coisa dessa. E aquele homem que ainda mandou jogar na prisão, meu filho, só tem você. Sabe aquela pessoa que te persegue, que te acusa, que quer ver você, como diz a história, pelas costas? Essa mesma pessoa, em 2025, vai te abençoar, vai abrir as portas para você, vai te dar oportunidades que antes não dava. E não começa a dizer não. E fulano está fazendo isso querendo algo em troca. Não, é a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus transformando, queridos. Diz Faraó aos seus egípcios, no 41, versículo 38. Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Será que as pessoas aí fora achariam pessoas como nós, que carregam o Espírito de Deus? As pessoas estão dizendo, não tem condição não, tem que ser essa pessoa. Não tem outra, essa pessoa tem algo diferente. Não é sua habilidade intelectual, não são suas leituras, glória a Deus, não estou menosprezando nada disso. Mas não são essas coisas naturais que vão te colocar no lugar onde Deus viu você. É a boa, a poderosa e perfeita mão dele, estendida sobre a mim e sobre a sua vida, que vai nos colocar em lugares que homem nenhum poderia nos colocar. Oh, aleluia! Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Disse mais o Faraó, vês, eu te faço autoridade sobre a terra do Egito. Meu Deus do céu. Eu não sei se você entende o que a palavra está dizendo, numa aliança inferior. Numa aliança inferior. Aquele homem encontrou a graça, o favor de Deus. E ele saiu de uma condição que não podia para uma condição inimaginável aos olhos humanos. Imagina eu e você, onde é que nós estamos nessa história? O que nós estamos fazendo? Eu estou crendo, 2025, ano de reviravoltas. Aquilo que a gente tem tentado, que a gente tem empurrado, que a gente tem colocado força. Ei, de repente, seu nome vai ser lembrado? Seu nome vai ser citado em uma mesa? Tem muito aquela história, que acredito até que é um ditado. Quem não é visto não é lembrado. Cuidado, porque Davi não estava na mesa, ele estava cuidando lá atrás. Porque quando Deus chama um, queridos, não tem homem que impeça, não tem homem que fracasse os planos, a não ser eu e você que fracasse os planos de Deus na nossa vida. Deus, ele muda autoridades, ele remove pessoas para que o plano dele se cumpra na minha e na sua vida. Então vamos deixar dessa história, porque bajulação no reino de Deus, a gente sabe aquele que queria bajular e quis tomar o nome, levou um chute e caiu lá de cima. Então bajulação no reino de Deus não, se dispõe, só faz, esteja num lugar de segurança e Deus vai te ver independente. E esses homens que foram encontrados, lembra daquele do largar que estava lá no trigo, todos eles foram encontrados servindo. Todos os homens que Deus tirou de um lugar, pegou o improvável e colocou em um lugar de trono, de reino, de liderança, todos eles estavam servindo. Então não vão vir com aquela desculpa, não, eu vou ficar em casa porque Deus vai vir aqui, eu coitadinho, e agora quem poderá me defender? Não, queridos, esteja no lugar em movimento, porque os milagres vão encontrar você enquanto você anda. Oh, aleluia! Um outro homem, outros homens, né, nessas histórias que eu vi. O que dizer de Sadraque, Mesaque e Abidnego? O que dizer desses homens? Eles decidiram não se curvar. Eles decidiram não ceder. Eles decidiram não negociar princípios. Não vou me contaminar com essas iguarias. Vai merrer. Não tem problema. Eu vou merrer feliz. Eu vou merrer sabendo a quem eu estou servindo.
Sabe aquela situação que você diz assim, eu não abro nem para um trem carregado, cheio de demônio em cima. Mas o problema da gente é que qualquer situação a gente recua. Não, agora vou deixar minha roupa de crente e agora eu tenho que agir naturalmente. Não, queridos, não negocia, não negocia, não negocia, não negocia. Mesmo que isto te custe. Muito me custa o que me vale. Mesmo que isso te custe algumas coisas, algumas portas fechadas, mesmo que isso te custe alguns nãos, não negocie princípios. Não negocie princípios. Não negocie princípios. Isso é muito forte no meu coração. Não negocie princípios. Princípios foram feitos para ser vividos e não negociados e cumpridos. Ah, mas você não sabe onde eu trabalho. Ah, bichinho, tu vai sair de lá ainda por feio. E ainda apontando, que qualidade de crente é esse? Se for para te custar um emprego, estou mandando ninguém pedir demissão não, para depois não dizer o pastor, manda ela pagar a minha feira, estou mandando isso não, viu? Só estou dizendo a vocês, chegou um tempo, já passou do tempo, da igreja mostrar quem ela é. De uma igreja que não negocia princípios, de uma igreja que não se esconde, de uma igreja que não é 007, de uma igreja que não tem uma identidade secreta, mas daquela igreja que avança, que avança, que avança, que diz, que vem, que destrói, que desfaz as obras de Satanás. Oh, aleluia! Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não negociaram, e a gente sabe, mandaram eles para onde? Para uma fornalha. E ainda 7 vezes mais aquecida. E ainda atados. A Bíblia diz que aqueceu 7 vezes mais. E ainda ataram para não dar espaço dos bichinhos ficar longe do fogo. E jogaram eles lá. E aqueles, a Bíblia diz que aqueles que foram jogar, eu penso logo naquele chuveirinho, né? De repente queimou, virou só aquele farelo. E ele jogado lá. Aí de repente em Daniel 3, no versículo 24, diz assim, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou-lhe ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos. Meu Deus, eles jogaram eles atados. E o rei diz, eu estou vendo, eu não estou doido não, estou vendo 4 homens. E detalhe, eles estão soltos. Eu acredito que a Bíblia não diz, mas diz assim, eles estão ainda passeando sobre a chama, passeando sobre o fogo, cantando e adorando. Meu Deus do céu. Que andam passeando dentro do fogo. Meu Deus, eu acho que a Bíblia não conta mais dizer assim, oi rei, dando um tchauzinho. Sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Rei querido, não importa onde vão jogar a gente, vai ter o 4º homem, vai ter o 4º homem, ele estará sempre conosco, nos guardando, não tema. Não tema, igreja. Eita, e agora? Você não está só. O maior habita. Você tem noção de eu chegar num canto, chegar, sei lá, na frente da autoridade, na frente dos juízes, sei lá, cargas d'água, onde você vai chegar. Você naturalmente dizendo, meu Deus, meu marido não pode vir. Minha mãe não pode vir. Meu pai, meu pastor não pode vir. E agora, quem poderá me defender? Não vai ser o Chapolin Colorado. Vai ser o Espírito Santo fazer, vem comigo, Elisama. Vem comigo, nada te toca. Essas convicções tem que fazer a gente caminhar todo dia. Você nunca estará só. Eis que estarei contigo. Eis que estarei contigo. Eis que estarei contigo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até a consumação. Até a consumação dos séculos. Meu Deus, não sei se você se anima com isso, meus queridos. Em janeiro, ele não tirou férias. Queridos, ele não tirou férias. Eita, e quando for todo mundo dormir, ele não tirou férias.
Ele não tira férias. Ele não te larga. Ele não te deixa. Ele está com você, te acompanhando, te levando, te conduzindo, te instruindo. Meu Deus do céu. E ele diz, no 28, pula. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Bendito seja o Deus de Eliselma, bendito seja o Deus de Felipe, bendito seja o Deus de Isaac, bendito seja o Deus de Carlos, meu Deus. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Meu Deus do céu. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo tem noção do que aconteceu com esse rei, por causa de alguém que decidiu não se curvar, por causa de alguém que decidiu não negociar princípios. Olha o que o rei disse. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Oh, aleluia, queridos! Isso é fantástico. Eles não precisaram ficar dizendo: rei Nabucodonosor, oh, eu sei cantar um hinozinho, eu sei o Salmo 23 decorado, eu sei o Salmo 90. Não, querido, a sua posição, a sua postura, não negociar, fez com que o rei se convertesse ao Deus, que é único, verdadeiro e não muda. Você tem noção do que é isso? O tempo todo, rapaz, está vindo forte no meu coração, não sei porquê, mas eu vou avançar sobre empresas, sobre negócios. O tempo todo um chefe, alguma coisa dizendo: faz assim, dá um jeitinho. E você: não posso. Aí ele vem a segunda vez: rapaz, faz assim. Não posso. Rapaz, faz assim. Você: não posso. Até que vai chegar o ponto dele dizer: por que você não vai fazer? Você diz: porque eu sirvo a um Deus vivo. Eu não negocio princípios. Eu não posso. Queridos, eu duvido, bem duvidado, que uma pessoa como essa não vai se constranger. Você está no seu ambiente de trabalho para mudar aquela atmosfera, para mudar pensamentos errados. A igreja precisa estar em locais onde tem erro, onde tem fraude, onde tem falcatrua, para fazer diferente, para dizer: esse é diferente, vale a pena eu estar aqui, vale a pena eu estar aqui, vale a pena eu estar aqui. Não trocando sua primogenitura por um prato de lentilhas. Muitas vezes nós negociamos nossa primogenitura, nossa posição de filho, de escolhido, por um prato de lentilhas. Então, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. E ele não queria tocar fogo neles? E ele não queria, não foi não, Lúcio, o que a Bíblia diz? Aquele mesmo que queria que eles morressem queimados, os fez prosperar. Os fez avançar. Os fez crescer. Porque, queridos, quando Deus escolhe, oh, aleluia! 2025, ano de reviravolta. Você tem noção? Eu acredito que Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele não estava dizendo assim, não. E se essa fornalha aumentar mais 7 vezes? Vai, Mesaque, vai, Sadraque, Abidnego, presta atenção no negócio. Não, queridos, eles sabiam, queridos. Muitas vezes a gente está no meio da circunstância, no meio da situação e dizendo: como é que vai ser? E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Eu fico imaginando, né, Paulo lá na prisão, estamos chicotados. O que eles fizeram? Adoraram. Eles não estavam preocupados se de repente aquelas portas se abrissem, se cabeça rolasse. Eles não queriam saber, eles simplesmente adoraram. E a palavra diz claramente que de repente as cadeias. Sabe, quando a gente está diante de uma circunstância, querido, a gente não tem que estar pensando: como é que eu vou fazer? E agora? E se não for? Simplesmente adorar. Simplesmente, Elisama, mas tu não sabe. Simplesmente adorar.
simplesmente reconhecer que o quarto homem está ali. Eu me lembro muito, ver agora essa lembrança, na época que nós estávamos fazendo a escola de ministro, Eduardo ficava em casa, eu ia dizer sozinho, mas eu já ia desfazer a minha ministração. Eduardo ficava em casa com o Espírito Santo e um monte de anjos lá nas portas. E o cachorrinho da gente. E a gente foi buscar a Janaína de Pastor Silvio em casa, que ela fez a escola com a gente na época. E eu sempre, assim que eu saía de casa, já botava meu telefone em modo avião. Para não correr o risco de eu esquecer lá na escola e de repente aquele monitor pegar e dizer, irmã. E nesse dia, queridos, eu não coloquei o meu celular no modo avião. Diga assim, o Espírito Santo avisa antes que aconteça. E eu não coloquei meu celular no modo avião, nessa matéria. E a gente pegou Janaína, quando a gente vinha voltando, de repente meu telefone tocando. Quem era? Bênção de Jeová Jireh. Está vendo, Patrícia? Eu não disse que ia pegar ele na administração? Quando eu olho, é Eduardo. Ele disse, mamãe, a senhora está onde? Eu estava vindo na Assis Chateaubriand, ali naquele posto. Eu disse, por quê, minha filha? Mamãe, a senhora pode voltar em casa? Quando ele disse isso, e de repente eu escutei um barulho na rua, uns gritos. Eu disse, oxe. Ele fez, mamãe, volta em casa. Meu filho, o que é? Ele fez, mamãe, volta em casa, que eu estou sentindo catinga de queimado. Quando nós voltamos, que nós dobramos a esquina, o sótão da vizinha estava pegando fogo num curto-circuito. Diga assim, colado no meu sótão. Nas madeiras da minha casa. Meus queridos, era fogo e bombeiro não vinha. E para compensar, a escada da vizinha era aquela giratória. Resumindo a história, a gente chamou o SAMU, ligou para o pastor Silvio, ligou para o povo. Não chegou. SAMU não, menino, o corpo de bombeiros, bestalhado, já estou matando o povo lá. O SAMU, o corpo de bombeiro. Só sei que nessa história eu vim deixar a Janaína na escola. Arthur estava esperando uma carona da gente. Cadê Arthur? Está aqui? Arthur, está aqui? Tá não, mas ele estava esperando uma carona, depois pode perguntar a ele. Eu disse, menino, tu te vira aí que não vai dar agora não. Deixei Janaína, voltei. Felipe, porque a gente sabe que a gente faz a escola tudo arrumado, tudo bonitinho. Felipe subiu naquela escada com os baldes de água e apagou todo o fogo. Uau! Meu Deus, o homem de gelo. Espera aí, deixa eu se animar. Espera aí que eu conto o resto. Vocês gostam, né? Tá bom, Patrícia, já paguei os 2 hoje no mic, né? Queridos, e quando nós voltamos, eu estou contando esse feito todinho para dizer a vocês que quando nós voltamos, e Felipe apagou esse de blaze, quando ele desceu, a gente ainda vinha para a escola. Aí Felipe disse, mas eu acho que eu vou precisar tomar um banho e trocar todo o blaze. Queridos, quando eu cheirei Felipe, não tinha cheiro de fumaça. Oh, aleluia. Não, isso é inveja. Não tinha cheiro de fumaça. E toda a rua, inclusive a minha casa, quando eu entrei dentro de casa, eu senti o cheiro de fumaça. Mas o quarto homem estava com ele quando ele subiu naquele local. Queridos, ou você crê nessa palavra, ou você não crê nessa palavra. Nem cheiro de fumaça tinha no blazer. Meu Deus do céu. Essa palavra é a verdade. Essa palavra é a verdade, queridos. Se creres, verás a glória de Deus. Meu Deus, a hora está passando. Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Jeremias 29:11 diz: quem sabe dos meus planos sobre vocês sou eu mesmo. São planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo quais mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Ei, queridos, o que Deus tem para a minha vida e para vocês não é sofrimento. Não, porque é a própria... Ei, a Bíblia diz, na vida tereis. Não é em Deus que tereis. É na vida passareis por tribulações. Mas tem de bom ânimo, porque os planos dele são bem maiores, são infinitamente melhores do que os meus e os seus. A Bíblia diz em Eclesiastes, porque o final das coisas é bem melhor. É bem melhor que o início dela. Você está dizendo, eita, 2024 passou, 2025 chegou. Ei, 2025 é bem melhor, queridos. Provérbios 23 diz, porque ele lhe dará um futuro alegre, cheio de paz.
Você nunca ficará decepcionado confiando no Senhor. Meu Deus do céu. Porque aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Porque tudo é possível para o nosso Deus. Tudo é possível. Ah, mas você não... Para com essa história. Ah, lá vem aquela história, porque é 1 milhão. Fica quieto. Se você não crê, você vai olhar para o lado e vai ver. Ó. Eu tenho a percepção que vai ser como... Todo mundo aqui já fez pipoca de milho alho, né? A gente coloca ali o milho alho, não sei se você sabe, mas a pipoca só estoura na pressão. Ela só estoura na pressão. Então essa pressão que você está aí passando é para estourar milagre, é para estourar milagre, é para estourar milagre, queridos. E é uma atrás da outra. Começa, né? Pum. Aí, timidamente, pum. De repente, a panela fica lá, chega a tampa. Né? Se a gente colocar a tampa, fica levantando, porque vai ser desse jeito. Na minha vida, na sua vida, milagre, 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 milagre. Se você crê, glória a Deus. Se você não crê, está aqui quem desfruta. Elisama, como é que eu posso, no 2025, ter um reviravolta na minha vida? Quem quer ter um reviravolta aqui? Ei, eu preciso. Ei, sabe aquele negócio que você diz assim? Está na hora de virar o jogo. Está na hora de virar a mesa. Aí o Satanás diz, ei, te peguei. Você diz, ei, eu que te peguei. Eu que te peguei. Reviravolta. Como? Acessando um poder sobrenatural que está em mim, que está em você. Como, Elisama, eu faço esse reviravolta? Acessando um poder sobrenatural que já está aí, ó, disponível. Já está disponível. Acessa, queridos. Dentro de nós tem soluções. Dentro de nós tem respostas. A resposta que você precisa não está no G1, não está no Google, não está no Instagram, não está no TikTok, não está não sei aonde. A resposta que eu e você precisa está dentro de nós. Está dentro de nós. Mas nós estamos tão preocupados em acessar outras fontes, que a fonte sobrenatural, que jorra o tempo todo, está aqui dizendo, busca a resposta, busca a resposta, busca a resposta. Mas a gente está tão inquieto que a resposta está ali, ó, só esperando. Tem tantas coisas nos esperando para 2025 que vocês não têm noção, não. Vocês não vão mensurar, não. É tão grande que a gente não vai conseguir desfrutar. Não sei se vocês sabem, mas quando chove no inverno, que as cisternas começam a encher, elas têm um localzinho que se chama sangradouro. Por que existe aquele sangradouro? Quem já teve cisterna em casa sabe. Porque ela não comporta. E aquele sangradouro, quando a cisterna já está cheia, ela começa a vazar, pastor. Ela começa a vazar, porque ela não comporta, porque é tanto que vem. Aí ela começa a ir, descer e abençoar outro. Aí começa a encher a cisterna de outro. Aí a cisterna de outro não comporta. Aí começa a sangrar. Aí vai para a cisterna do outro, para a cisterna do outro, para a cisterna do outro, para a cisterna do outro. É tanto que os céus têm disponível para a gente, que a gente não vai conseguir. Eu não vou dizer gastar, porque esse termo é fútil. Investir. Nós não vamos conseguir investir na totalidade do recurso que vai vir para mim e para a sua mão nesses dias. Eita, meu Deus do céu. Eu estou pregando para crente. Eu estou pregando para a gente nascido de novo. Para a gente que conhece, que confia na palavra. O recurso que vai vir nesses dias, para mim e para as suas mãos, nós não vamos conseguir investir, Carol. Sabe aquela situação que você diz assim, eu preciso dar. Eu preciso dar. Sabe aquela situação que você passa e diz, preste atenção também, aonde dar, aonde investir, aonde plantar. Você vai estar tão suprido. Você vai estar tão suprido, porque as janelas, as comportas do céu se abriram, porque você cumpriu um princípio de dizimar e de ofertar, que vai ser tanto, que os teus celeiros vão ficar tão fartos que você vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar. Meu Deus do céu. Esse é o Deus que nós cremos. Vamos lá para Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Oh, aleluia, vocês estão recebendo alguma coisa, queridos? 2025, ano da reviravolta.
Filipenses 1:19. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão, olha essa palavra, provisão, do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Eu já tinha estudado toda isso que o Senhor tinha colocado ao meu coração, essa palavra. E eu estava estudando Pedras Preciosas esses dias, no dia, mais precisamente, 2 de janeiro. E ele falou sobre esse versículo. E ele pediu que nós atentássemos a esse versículo. E esse versículo me caiu como uma luva para o que a gente vai viver nesse 2025. Essa palavra provisão do grego, é picorégio. Se eu não estiver pronunciando, porque eu só falo paraibês. É picorégio. Que significa literalmente em benefício do couro. E o irmão Hegel, ele começa a explicar essa palavra, que até então eu fiquei um pouco surpresa. E ele diz que antigamente na Grécia clássica existia uma grande companhia de teatro e dramatização. Rick Renner, eu disse quem? Eu disse Rick Renner, menino. Eu disse quem? Irmão Hegel, foi Rick Renner, eu queria pegar vocês, mas vocês não estavam dormindo. Oxi. E Rick Renner, ele diz em Pedras Preciosas, que essa grande companhia na Grécia, ela começou a ensaiar para fazer uma grande apresentação. E eles investiram tempo, esforços, recursos, porque aquela apresentação era muito esperada por todo mundo. Eles se prepararam durante muito tempo, ensaiaram e fizeram tudo que estava ao seu alcance. Quando chegou, queridos, o dia da apresentação, vocês não sabem o que aconteceu. Eles não puderam se apresentar porque todo o recurso financeiro que eles tinham havia esgotado. Ou seja, eles fracassaram antes de começar. Tudo aquilo que eles tinham preparado, todo o esforço que eles tinham dedicado para aquela apresentação, ela acabou antes deles chegarem ao teatro. Eles deram aquilo por fim. Sabe aquela situação que muitas vezes a gente investe, a gente faz, a gente busca. Quando está na hora da largada, acontece algo que... aconteceu com essa companhia. Diga assim, só que um homem muito rico ficou sabendo da situação daquela companhia. Ele ficou sabendo que eles iam se apresentar e que eles não tinham mais recurso. E o que foi que ele fez? Investiu naquela companhia uma quantidade que eles não souberam nem como usar. A quantidade, aquele homem benfeitor, ele foi tão generoso. Foi uma quantidade, o livro diz que ele usou essas palavras. A quantidade foi enorme, abundante, transbordante e avassaladora. Uau! Enorme, abundante, transbordante e avassaladora. Guarda essas palavras. Enorme, abundante, transbordante e avassaladora. E aquele homem, ele fez essa oferta para aquela companhia e eles conseguiram prontamente fazer todo o seu espetáculo. Pagaram mais, sobrou muito e muito recurso. Não precisaram tanto. E aquela companhia, nos 45 do segundo tempo, ela foi levantada e ela voltou para aquele lugar onde ela sempre se via. Aí quando a gente entende benefício ao coro, porque esse coro era antigamente daquela companhia de teatro, de dramatização. Aí quando a gente vai ler Filipenses agora, com esse entendimento que provisão é o benefício ao coro de uma ajuda enorme, avassaladora, abundante e transbordante, a gente lê Filipenses dessa forma. Estou certo de que esta situação finalmente sofrerá uma reviravolta. E resultará na minha libertação. Estou certa disso. Primeiramente, porque vocês estão orando por mim. E em segundo lugar, por causa da contribuição enorme, transbordante, abundante e avassaladora do Espírito de Cristo em mim. Oh, meu Deus! Que está doando na minha causa atual. O louvor que já pode vir subindo.
Sabe aquela situação, queridos, que você diz não tem mais jeito, gastei todos os meus recursos, gastei todo o meu tempo, gastei toda a minha força, gastei toda a minha energia, eu não tenho mais o que fazer, está perdido. De repente, uma provisão enorme, abundante, transbordante e avassaladora chega em nosso favor. Ei, na história, conta de um homem rico. Eu quero dizer a vocês que o benfeitor das nossas vidas, ele habita aqui, ó. Existe um benfeitor esperando só a gente dizer: vem, me ajuda, porque eu não consigo mais, porque não está dando mais certo. O benfeitor, Jesus Cristo, ele entra em cena com uma contribuição enorme, abundante, transbordante e avassaladora para mim e para a sua vida. Só vai ter reviravolta se eu conseguir extrair esse poder sobrenatural. Só vai ter reviravolta se eu tirar de mim esse poder sobrenatural. Só vai ter reviravolta se eu me mover sabendo que o benfeitor, oh meu Deus do céu. Sabe aquela situação que você diz assim: eita, como eu queria que aparecesse alguém para pagar o meu sorvete lá no shopping. Ei! Ai, como eu queria que de repente aquele irmão soubesse. Ei, o benfeitor tem uma provisão sobrenatural disponível para mim e para você nesses dias, meus queridos. E quando eu vejo essa questão aqui, Jesus Cristo é o meu benfeitor pessoal, eu começo a entender porque 2025 vai ser um ano de reviravoltas. Eu não sei se você está crendo. Vai ser um ano de reviravoltas. Sabe Lázaro? Ele se encontrou com um benfeitor pessoal. Já fazia 4 dias, já fedia. Mas uma contribuição enorme, abundante, avassaladora e sobrenatural entrou em contato com Lázaro. Você olha para a história de Lázaro e você diz: até as irmãs. Vai se fazer o que aqui, Jesus? Ah, tá. Tu não tem noção não, tá fedendo. Acabou. Sabe aquela coisa que às vezes você diz assim: ei, já tá fedendo, o sonho, o projeto. Ei, já tá fedendo. Ei, o benfeitor pessoal. Um benfeitor pessoal. Ele entra em cena dizendo: cheguei! Aquela mulher do fluxo de sangue. Acabou. Vai morrer. Até que ela vai ao encontro do seu benfeitor pessoal. E uma contribuição enorme, abundante, transbordante e avassaladora entra em cena e muda a história daquela mulher. O que dizer do próprio Jesus? Morreu. Os demônios morreu, matou. Aí de repente o benfeitor entra em cena. E uma contribuição enorme, abundante, transbordante e avassaladora ressuscita o nosso Jesus. Quando ele entra em cena, vocês sabiam que o velório acaba quando você levanta do caixão? Não, vocês não entenderam. O velório acaba quando eu e você decide se levantar do caixão. Acabou a festa. Tá todo mundo chorando em cima de você. Não disseram que ia dar certo? A bichinha. Ei, levante-se do caixão. 2025 não é tempo de estar lá no caixão, não, ó. Jesus era perito em acabar com velórios. Ei, o benfeitor tá aqui, doido para te levantar. Por que 2025 é ano de reviravolta? Em inglês, existe um termo, uma expressão
em inglês que se chama, não sei se vocês já ouviram, plot twister. Plot twister. E esse termo em inglês, ele tem um significado de reviravolta instantânea. E geralmente ele é usado na dramaturgia nos cinemas. Sabe aquele filme que você está assistindo, que você vê aquele mocinho que diz assim: coitado, eu queria tanto que ele tivesse sobrevivido. Quando de repente todo o roteiro muda. Tá pra morrer, tá morto. Você até diz assim: não vou assistir mais não. Não, vou não, Felipe, desliga esse negócio. Eu torci o tempo todo pra esse cabo e vai morrer. De repente, plot twister. Uma reviravolta na cena, no contexto, na situação. Tem horas que nós ficamos tão desacreditados quando nós assistimos que a gente diz assim: não, homem velho que mente. Tinha nada a ver, o cabo não se via mais para nada, já ia morrer. De repente aí, nem a gente acredita. E quando eu comecei a pensar nisso, Eduardo, de repente no dia 21 foi a confraternização da gente, ou foi 20? 21. No dia 20, no dia 19, na quinta-feira, nós estávamos programando, planejando, vivendo algumas coisas. Diga assim, estava tudo certo. Quando de repente, diga assim, deu tudo errado. Isso foi na quinta-feira. E a gente ficou assim, Eduardo ficou meio assim, mas Eduardo disse assim, quando a gente foi dormir na quinta de noite. Felipe estava viajando e Eduardo disse assim: mamãe, amanhã vai acontecer tudo assim, 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 assim. Ei, a fé tem uma voz, a fé tem uma voz. O benfeitor está só esperando eu e você falar. E a gente foi dormir. Quando foi na sexta de manhã que a gente levantou, acordou, ele começou a se mover de novo. Tá. Rapaz, que Deus é esse? De repente, pastor, Deus fez infinitamente mais do que ele estava pensando e imaginando. Plot twister. Plot twister. Plot twister. Aí a gente resolveu tudo aquilo, foi além do que ele imaginava. Ele disse: mamãe, o que aconteceu hoje de manhã, e eu não sou muito atenta a essas coisas, ele fez, foi plot twister. Às vezes ele fala uma palavra em inglês, eu entendo outra, mas nessa hora eu entendi pelo Espírito. Quando ele disse: mamãe, o que aconteceu hoje de manhã é plot twist. Eu disse: menino, repete aí, o que significa isso? O que significa isso? Ele falou: mamãe, é um termo usado em inglês. Eu disse: chega, escreve aqui. Quando ele escreveu, o que eu vi lá, reviravolta. Aí o Espírito Santo disse: ei, 2025, plot twister, plot twister, plot twister, plot twister. Sabe aquele negócio que a pessoa olha assim e diz: não dá? Não tem como. Plot twister. Reviravolta, 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 reviravolta. Eliselma, eu já ouvi tanto isso. Fique quieto. Felipe Roque disse que quando as pessoas chegavam aqui dizia, porque 2024 ainda não acabou, ele ficava diante da situação. Não era verdade? Plot twister. Plot twister, plot twister, plot twister. Reviravolta, 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 reviravolta. Ah, mas você não sabe. Você pode até ter entrado em 2025 com a mesma situação de 2024, mas vai ter uma reviravolta. Uma reviravolta, uma reviravolta tão sobrenatural, tão extraordinária, tão incomum, que as pessoas vão olhar e vão dizer: como assim? Como nos filmes. Reviravolta da trama. Recurso narrativo que consiste em uma mudança radical. Meu Deus do céu. Mudança radical. Mudança radical. Mudança radical. Na direção prevista do enredo de uma obra. É um momento surpreendente. Sabe aquele negócio assim, o diagnóstico? Ninguém está crendo. Ninguém está crendo. Nem você mesmo. De repente, uma mudança radical. Uma reviravolta radical.
O médico vai dizer, não sei. Chama a equipe, chama um grupo, manda para tal canto, porque eu não sei. Plot twister. Plot twister. Plot twister. Plot twister. Sabe aquele filho? Aquele marido? Aquele irmão? Ah, tu não sabe quem foi a irmã? Aquela irmã ela não anda não, ela flutua no poder. Já foi lá em casa, orou e não deu nada. Reviravolta radical. Reviravolta radical. Reviravolta radical. Reviravolta radical. Se você crê, você viverá. Também se você não crê, querido, desculpe, porque plot twister já começou na minha vida, ó. Mudança radical, mudança radical, mudança radical, mudança radical. O poder de uma palavra profética não está em quem fala, mas em quem escuta. Aquela companhia, para receber recurso do benfeitor, ela não ficou sentada por trás das cortinas chorando, não. Ela investiu tempo, esforço, energia. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça... Ah, eu quero que seja diferente. Você tem feito o quê? Ah, mas eu quero tanto que mude. Tu tem feito o quê mesmo? Pensa aí. Não me diz não para não passar vergonha. Tu tem feito o quê? Tu tem se movido como? Tu tem agido como? E detalhe, na narrativa do cinema, o roteirista, ele fez tudo. Deixa eu contar um negócio a vocês. Quem escreveu o roteiro, a história, o enredo da minha e da sua vida, tem planos, 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 planos que vão além, que vão além, que vão além do que você pensa, do que você imagina, do que você sonha. Você acha que o meu roteirista, meu Deus do céu, você acha que o meu roteirista tem um final triste para mim e para você? Você acha que o meu roteirista tem planos de sofrimento, de derrota, de perca, de falta, de enfermidade? Tem não, queridos. Quem escreveu o meu roteiro e o seu roteiro está no ponto de dizer plot twister, plot twister, plot twister, plot twister, e toda situação que está em sua volta ser modificada de uma forma tão radical. Tão radical, Auri. Não, vocês não estão entendendo o que é radical, não. Um Deus que Ele tem a água na concha das suas mãos, que Ele conhece, conta e chama cada estrela pelo seu nome. Um Deus que abriu o mar. Um Deus que fez o sol parar. Um Deus que fez uma jumenta falar. Você acha que radical é o que para esse Deus? Uma mudança de chave em 2025. Uma reviravolta na situação, na história. Uma reviravolta. Aquilo que estava de ponta cabeça vai ficar na posição correta. Aquilo que estava fora de ordem vai entrar em ordem. Aquilo que parecia impossível, perdido, esquecido, morto. Eu dou uma dica a vocês. Uma dica não, porque dica a gente esquece. Eu dou um conselho a vocês. Chegue em casa, não deixe para amanhã não. E nem faça agora.
caderninho. Esse final de ano eu fui arrumar um quarto e eu peguei um caderninho de oração que eu tenho. E quando eu peguei aquele caderninho, eu comecei a ver, eu até mostrei a Eduardo, não foi, meu filho? A maioria das coisas que eu orei, queridos, plot twister, plot twister, plot twister, plot twister, plot twister. Eu quero dizer a vocês que pega o caderninho, pegue os sonhos que Deus, não que homens, colocou no coração de vocês. Tira a poeira de cima, escreve novamente, escreve a visão em tábuas, cola lá no teu guarda-roupa, na porta da tua geladeira, no box do teu banheiro, sei lá onde tu vai colar. E começa a olhar novamente para aquele sonho e diz assim, vem, começa a chamar ele. Aí o diabo vai dizer, mulher, desde 1325 que tu ora por isso, tu ainda está insistindo, diz, psh, plot twist, reviravolta, 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 reviravolta nessa situação. Começa a olhar para o caderno dos teus sonhos, dos projetos. Tira da gaveta novamente, porque 2025 é um ano de reviravoltas, de reviravoltas, de reviravoltas. Porque essa palavra testifica com o que Felipe Roque disse. Porque restituição é reviravolta. Restituição é reviravolta. Aquilo que parecia estar perdido, que não ia mais chegar nas suas mãos. Que disseram, ei, vai acontecer, Elisema, tu tá em que, tu não viu não o preço do dólar, plot twist sobre o dólar. Tu precisa do governo, é? Tu precisa, é? Oh, agora, meu Deus do céu. Tem pessoas que estão assim, a beiradinha de Deus manifestar a promessa. Sabe o que é na beiradinha? Como diz lá no sertão. Aí olhou para o preço do dólar. Aí disse assim, agora não. Vamos deixar baixar. Plot twister. Plot twister. Você não depende do valor do dólar, você não depende do valor do real, você não depende do seu contra-cheque, você não depende de favor político, você não depende de você depende dele, do benfeitor pessoal, que está trazendo uma contribuição enorme, avassaladora, abundante e transportante. Está na beiradinha. Aí olhou para a situação. Vou esperar mais um pouquinho. Ei, é hora da gente ousar. 2025 é um ano de ousadia, de partir para cima. Ei, vai acontecer. É a pressão de engolir. Ei, o diabo botando pressão. Em vez de você fazer isso, você com a palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. 1000 cairão do meu lado, 10 mil à minha direita. Eu não serei atingido. E você vai. Ele está abrindo caminhos onde não tem. Ele está abrindo caminhos, queridos, onde não tem. Reviravolta, 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 reviravolta. 2025 é um ano de reviravoltas. Oh, meu Deus do céu. Vai ser tanto testemunho nessa igreja, pastor. Tem uns testemunhos que vão chegar aqui, que vai, não que os pastores sejam incrédulos, mas que até vocês irão ficar assombrados. Quem crê dá um amém aí. Sabe aquele testemunho que pastor Fábio vai dizer, a gente precisa tomar sopa para você contar isso direito?
Possa ser que tudo que eu esteja falando, você esteja dizendo. Um reviravolta em 2025. Um ano da reviravolta. Do plot twist, como eu já disse lá em Milena. Queridos, esse ano não é que... a gente sempre canta. A gente está sempre dando desculpa ao nosso fracasso na fé. Não é porque chegou o tempo de colheita. Ei, eu percebo pelo Espírito que as árvores, os frutos, os milagres, as colheitas que eu e você precisam não estão ainda para amadurecer, não. Estão no ponto. Estão no ponto. Está no ponto, queridos. Se você não for lá pegar, meu Deus do céu. Se você não for lá pegar o que lhe pertence, ou o bicho vai lá, ou vai cair no chão e vai se perder. Chegou no tempo de ir lá, as árvores estão assim, ó, frondosas, cheias, doces, maduros os frutos que nos esperam. Porque eu vou esperar amadurecer. Que esperar o quê? Vai agora, toma posse, pega, 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 pega. Pega pelo Espírito, pega pelo Espírito. Não, porque... Por quê? Era para porque ser um demônio para a gente expulsar. Mas como não é, a gente tem que vencer. Ela diz, amor, não sei, você não precisa saber. Você não precisa sentir, você só precisa viver. Quando é que começa isso? Agora. Agora. Agora eu tomo posse. Eu pego, eu recebo. Está disponível, queridos. Meu Deus do céu. Lá em Amós, vocês não precisam abrir. Ele diz assim: e é verdade, agora não vai demorar muito. Plot twister. Eu que coloquei na minha versão aqui, que tem isso não, viu? E é verdade, agora não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar, uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Meu Deus do céu. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos, verão bênçãos, verão bênçãos, verão bênçãos. Bênçãos como vinho jorrando dos montes e colinas. Vou consertar tudo de novo para o meu povo Israel. Ei, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom de Deus sobre a nossa vida. Vou consertar. Vou consertar tudo. Vou consertar a família, a saúde, os diagnósticos, as finanças, a mente, a alma que está abalada. Vou consertar tudo. Meu Deus do céu. Eles reconstruirão suas cidades arruinadas. Plantarão vinhedos e tomarão bons vinhos. Cultivarão suas hortas e comerão verduras frescas. Eu os plantarei, vou plantá-los na sua terra. Nunca mais, nunca mais, nunca mais serão arrancados da terra que ele dê a eles. O Eterno, o seu Deus, diz isso. Oh, aleluia. Gente, vai acontecer tão depressa. Vai ser tão depressa. Vai ser tão rápido esse reviravolta. Vai ser tão rápido esse reviravolta que a gente não vai conseguir entender. Vai ser uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. E a gente vai olhar e vai dizer, não vai dar tempo. Quando a gente está se alegrando com uma bênção, de repente a outra. Quando a gente se alegra, a outra. Quando a gente se alegra, a outra, 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 outra. 2025, um ano de reviravoltas. As palavras que nós recebemos, aquilo que nós não vivemos em uma década.
década. Não só pode, como vai acontecer em 2025. Reviravolta, reviravolta, mudança de curso, mudança de curso. Você vai estar andando por aqui, de repente Deus vai te conduzir. Como fez com Filipe. Meu Deus do céu. Você está aqui nesse lugar pregando, beleza, vai para o deserto. Sai daqui, mosca. Essa mosca vai se converter hoje. Você é arrebatada. Vai para aquele lugar. Faz aqui. Reviravolta. Reviravolta. Reviravolta em situações que tem te acompanhado, que você tem se arrastado com ela. Chegou a hora de dizer basta. Eu tenho certeza no meu coração que tem pessoas que carregam situações, ó. Precisa a pessoa nem ser profeta. Acabou. Plot twist sobre essa situação. Mudança, reviravolta, acabou, cessou. Vocês sabem por que essa urgência dessas reviravoltas? Porque Deus quer cumprir na minha e na sua vida tudo que Ele tem. Eu não quero, querido, chegar lá e dizer: eu não estou acreditando não, que isso era meu. Vixe, Jesus, eu perdi tudo isso. Não, é agora, é para esse momento, é para essa estação, é para essa dispensação, queridos. Por isso que eu vejo tão claro no meu espírito as árvores frondosas com frutos maduros, prontos para serem colhidos. Chegou a estação da colheita. E eu digo a vocês, não façam como aquela viúva que deixou as vasilhas acabarem não, viu? Levem cestos grandes. Preparem espaços. Eliselma, porque eu estou pensando. Vou dar um exemplo aqui muito minúsculo diante do que Deus vai fazer. Eu estou pensando no carro. Tu já ajeitou tua garagem? Tu já ajeitou tua garagem? Tu já tirou tua habilitação? Elisema, porque eu estou pensando no menino. Tu já começou a tirar aquele salitre lá do quarto onde o menino vai ficar? Tu já comprou a roupa? Tu já começou a se organizar como é que vai ser o parto? Porque eu estou pensando na viagem. Tu já está com a mala pronta? Tu já separou as roupas? Tu já escolheu o destino? É porque vai acontecer. Tu está pronta? Não, porque tu está pronta? As árvores estão frondosas.